Boa noite, boa madrugada, né? É 1 hora da manhã, quase 2. Sejam bem-vindos à nossa aula surpresa aqui de madrugada. Se você está aqui no TikTok, isso aqui é apenas uma abertura, isso aqui não vai ser a forma como a gente vai fazer a live, certo? É importante que você curta para a gente encontrar mais pessoas. Se você está vendo essa aula gravada e postada no YouTube, deixe qualquer tipo de comentário. É importante o engajamento. E a gente está usando uma plataforma satânica, então é assim que funciona, tá bom? Bom, essa aqui aulas que envolve como você entender suas emoções. Então a gente está falando desde o conceito do espírito, do plano etérico e das questões fisiológicas, tá bom? Essa aqui é a aula número 3. Vocês estão conseguindo me ouvir? Coloca, coloca se vocês estão conseguindo me ouvir aqui, tá? Vocês estão conseguindo me ouvir? Comente aqui, por gentileza. Estão conseguindo me ouvir? Comente aqui, galera. Meu Deus do céu, vamos, bora, bora. É sim ou não? Não tem muito o que pensar, não. Sérgio, boa noite. Obrigado pelo comentário. Seja bem-vindo. Bom, curtam a live, tá, gente? É só vocês clicarem aqui, ó. Ó, só vocês clicarem aqui e aí vai subir uns coraçõezinhos e se ajuda no engajamento. É importante, tá? Não é dar, vai curtindo, vai curtindo. Bom, quem aqui viu, quem aqui é a primeira vez que está aqui nessa live? Comecei agora. Quem aqui que já viu alguma aula ou uma live aqui desse perfil? Comenta aqui. Quem aqui já viu alguma live desse perfil? Jesus amado, gente do céu, eu tô perguntando aqui, quem já viu alguma live desse perfil? Qual que é a dificuldade, gente, para vocês responderem? Vocês têm que interagir para eu saber. Outra coisa, falei para curtir a live. Marlon, boa noite. O Sérgio, é a primeira vez. Então curtam a live aí. Bom, vamos fazendo a aula, né, ao decorrer. Vamos ver se as pessoas vão interagindo. Bom, a gente vai falar, a gente está continuando a aula sobre a questão. Paulo, boa noite, seja bem-vindo. A gente estava falando sobre as questões que envolvem o emocional. Por quê? A gente está quase batendo 100 horas de aulas que estão sendo hospedadas gratuitamente no nosso canal do YouTube. Para você assistir as aulas, é só você clicar no link da bio, vai aparecer lá embaixo, o canal do YouTube. Tá? Todas as quase 100 horas estão sendo hospedadas lá. O que a gente está fazendo? A gente está fazendo um processo que chama, um projeto, na verdade, que chama Alfabetização Intelectual e Espiritual. O intuito é desmistificar algumas coisas e trazer um nível de percepção um pouco mais físico dos aspectos que envolvem o espiritual. Qual o intuito disso? Para que você não seja ludibriado com a máfia da espiritualidade e, obviamente, trazendo observações holísticas, né? Indiretamente, sou um terapeuta holístico e sempre no final das aulas, a gente oferece alguns tratamentos para auxiliar no seu desenvolvimento espiritual, certo? Eu não vendo mentoria, eu não estou vendendo um curso agora. O único curso que eu vou vender vai ser o curso prático. Entretanto, a gente oferece tratamentos, apometria, tarô, para as mulheres, vaporização do útero e alguns trabalhos que envolvem prosperidade, etc, etc, etc. Ok? Então, o que acontece? Por que eu estou fazendo isso? Porque a gente já fez aula sobre o karma, energias densas, obsessores, reencarnação,
falamos sobre o lado oculto das religiões, falamos sobre a mente, falamos sobre relacionamentos, e eu observei nessa playlist que estava falando sobre falar sobre as emoções. Então, essa é a terceira aula que nós estamos falando sobre as emoções. Estamos trazendo desde o conceito espiritual, etérico e físico, trazendo percepções para o seu desenvolvimento intelectual e espiritual. Ok? Então você que está aqui na live, é importante que você curta a live. Por quê? Porque a gente está utilizando uma plataforma satânica. Todas as redes sociais, as mídias, são circuitos satânicos. No sentido de ser algo que a intenção não é despertar, perceber as coisas, mas a intenção é aprisionar o ser humano. Quanto mais pessoas estiverem aprisionadas na percepção material apenas, mais lucro eles terão. Tá? A farmacologia, entre outras coisas, etc. Como a gente vai ficar falando sobre teoria das conspirações, a gente vai falar sobre conhecimento que é importante no seu desenvolvimento espiritual. Vamos fazer um resumo das últimas aulas, certo? Bom, essa aqui é a aula número 3, né? O que a gente estava falando? Nós estávamos exemplificando sobre a questão... Deixa eu dar um zoom aqui, fica melhor para vocês verem. Dá um zoom aqui. Aí. Pera aí. Deixa eu subir aqui. Aí. Bom, dá para vocês lerem certinho. A gente estava falando sobre o eu profundo, o eu superior, o eu biológico e o eu hospedeiro. O eu profundo é o Atman. É a alma, a centelha divina, aquilo que faz você se conectar com a fonte. Ou necessariamente com um demiurgo ou com seres do pleroma. O eu superior, ele é basicamente o espírito que anima cada um de vocês, certo? O espírito, ele aprende, desenvolve diferente da alma. Então, tem muitos espíritos que estão nas colônias espirituais que não sabem que tem alma. Por quê? Porque eles precisam adquirir esse conhecimento que muitas das vezes não são adquiridos nas colônias espirituais. Então, nasce uma porrada de humanos que não têm esse conhecimento. Se não acontecesse essa informação que eu estou trazendo para vocês, as pessoas já nasciam intelectuais com conhecimentos esotéricos, ocultistas, simbólicos, e não precisariam estudar. Então, como isso acontece, que acaba sendo um erro da drástica mal aquisição da reencarnação, porque você vem para cá, você tem que pagar conta, você tem que pagar imposto, aí você tem que se manter vivo, senão você vai passar fome, aí você nasce numa família conturbada que só te ferra, você tem relacionamentos frustrados e a sua vida fica muito complicada para você se dedicar a estudar algo espiritual. Não, você não perde a centelha divina, né? O Espírito Santo, como você está perguntando, Arthur, você se distancia dela. Isso é possível. Tá? Principalmente agora com o avanço da tecnologia, a gente está se distanciando drasticamente da alma ou da centelha divina. Tá bom? O que é importante vocês saberem? O espírito, ele sempre vai adquirir informações através das experiências que ele tem. Ok? Então, Kardec traz esse ponto de vista. Isa, boa noite, obrigado pela presença. Arthur, tem como voltar, mas assim, atualmente é um pouco muito difícil, porque a gente passa por muitas situações, até mesmo no Brasil, que a gente não tem nem vontade. E eu até falo sobre isso, que o despertar espiritual ele acabou se tornando uma válvula de escape. Ou seja, as pessoas estão utilizando o despertar espiritual porque estão cansados da vida. Ah, eu estou desanimado porque eu tenho que acordar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que pagar IPTU, IPVA, eu tenho que pagar imposto. E advindo do avanço da tecnologia, a gente se sente muito pressionado a receber ou conquistar alguma coisa material. Então, muitas pessoas estão, de certo modo, levando o despertar espiritual para uma via onde é uma fuga. Então, já que eu não consigo conquistar nada materialmente, porque realmente é difícil e o sistema que a gente está é realmente complicado, então, porventura, eu vou me aprofundar em conhecimentos espirituais. Só que isso, Denise, obrigado pela presença. Arthur, obrigado pelo comentário, tá? Quem quiser pode deixar o comentário.
E por que isso é importante? Porque quando você introduz a perspectiva da insatisfação da sua vida dentro dos aspectos espiritual, provavelmente sua vida vai piorar drasticamente. Porque uma coisa, eu sempre falo isso, né? Uma coisa é quando você está bravo com o seu patrão, você está bravo com você está insatisfeito porque o seu salário não rende, porque realmente é complicado aqui no Brasil. Só que o que, que acontece? Quando você introduz assuntos e conhecimentos espirituais e você acaba se encantando com as múltiplas possibilidades de entender ou mudar a sua realidade dentro dessa perspectiva, você acaba se dando mal. E isso abre portas para muitas pessoas ludibriarem vocês, vendendo a ideia sobre a manifestação, lei da atração, e vocês acabam se distanciando do que realmente é importante. Ok? Então, por que, que as pessoas estão abraçando muito essa ideia da manifestação, da lei da atração, dentro da perspectiva espiritual? Porque é uma oportunidade que a pessoa tem de criar carro, casa, apartamento, conquistar esses bens materiais que elas não teriam por esforço, às vezes intelectual ou profissional, mas simplesmente pela ideia repetitiva de pensar sobre aquilo. O que é realmente importante é a sua jornada. É você encontrar as suas respostas em você. Os livros, os mestres, são auxiliadores nessa jornada. Então você pode praticar as técnicas de pranayama, as técnicas yogas, as técnicas de meditação, estudar as técnicas tantras, eles vão auxiliar o seu desenvolvimento. Entretanto, todavia, a jornada de você praticar isso e ver resultados em você é algo individual. Eu não posso determinar para vocês o que vocês devem fazer, mas vocês podem testar aquilo que eu estou trazendo para vocês. E esse teste é a real subida ao monte, é o real caminho sobre o Vale das Sombras, é o caminhar sobre o deserto durante 40 dias, é o passar sobre o labirinto de Arne, tá? Certo? Então, o que é importante nessa jornada? Vocês precisam entender que existe uma briga muito grande na reencarnação, não por si só da reencarnação. O planeta não é ruim. A mãe Gaia, Tiamat, Urântia, enfim, ela não é ruim, a natureza não é cruel, os elementos não são cruéis. Entretanto, a gente vem observando que os próprios seres humanos estão se tornando perigosos e difíceis de se relacionarem porque está alcançando uma doença de forma gradativa que a gente chama de doença cognitiva. Então, estão se tornando desfuncionais cognitivos. E esse processo de se tornar desfuncionais cognitivo podem estar sendo agravados, como é agravado por causa do uso excessivo da internet, porque o córtex, a região cortical do cérebro, né, não está funcionando cognitivamente por excesso de estímulos e falta de alimentação adequada. Entende? Então, a gente está num país hoje que a educação, a alfabetização é terrível. Então, a gente é doutrinado a odiar, certo? A educação, os estudos, o aprimoramento pessoal. E quando chegamos em casa, muitas das vezes a gente se depara com conflitos familiares. O pai ou a mãe ausente porque tem que trabalhar excessivamente para dar o mínimo para os filhos, tá? E por consequência, você acaba se tornando um adulto que percebe que a vida que você tinha anteriormente na casa dos seus pais era muito uma mata. E aí, quando você se depara com a vida adulta, você começa a se tornar uma pessoa muito frustrada, tá? Sabedoria oculta. Isso é chamado de imediatismo, tá? O imediatismo é por excesso de informações que o cérebro não consegue assimilar. Então, ele acaba criando uma antecipação constante, certo? E a gente vai falar sobre as emoções, mas eu preciso relatar isso. Então, toda essa engenharia que eu estou mencionando para vocês, o espírito que anima vocês absorve essa engenharia. E, por consequência, essa engenharia
de desejos e experiência que envolve apenas os vínculos, da forma como você se relaciona com as pessoas sexualmente ou familiarmente, ou as ideias e as realizações dos sonhos que envolvem o material, quando o seu espírito absorve essas informações, como tem aulas no YouTube gratuitamente que eu falei sobre reencarnação, obsessores, ele acaba adquirindo um código de informação, como eu estou mencionando aqui, que não acaba sendo útil no desenvolvimento espiritual dele. Porque, vamos ser bem sinceros, se você aprender, se você conquistar R$ 1 milhão dentro do marketing digital, teu espírito não vai aprender porra nenhuma. No português, claro. Por quê? Porque não existe o marketing digital. Mas se dentro desse aspecto você estudar sobre o comportamento humano, entender um pouco sobre essa raça que você está hospedado, pode ser que o seu espírito adquira um conhecimento melhor. Mas, por isso que você precisa entender um pouco sobre algumas regiões e algumas coisas importantes. E, principalmente, as práticas que você coloque corriqueiramente na sua vida vão trazer um bom desenvolvimento pessoal, tá? Para vocês acessar o canal do YouTube, é só você clicar no link da bio, tá lá, canal do YouTube, ou coloca o próprio nome, Os Dinanes, tá? Aqui, ó, só colocar esse nominho que vai aparecer lá. Bom, isso aqui é uma introdução, mas que faz parte para a gente estar assemelhando as 3 últimas aulas, né? As 2 últimas aulas, que essa é a terceira. Então, Kardec traz essa perspectiva dos espíritos puros e ignorantes. Então, a evolução ela acaba sendo adquirida através da experiência e esses códigos são absorvidos pelo espírito. Qual que é a diferença de um humano mais intelectual para um humano mais evoluído? A intelectualidade ela é um conjunto de genes, tá? Então, algumas pessoas podem me dizer assim, pô, você é muito inteligente. O que significa? O meu cérebro tem um conjunto de genes e esse ligamento de genes é muito mais rápido, mais forte. Ponto. Pode ser aprimorado, desenvolvido? Claro, eu faço isso. Certo? Uma pessoa evoluída espiritualmente não tem a ver com o intelecto e nem o tanto de conhecimento que ela tem, mas o quanto de informação nesse desenvolvimento em múltiplas experiências que esse espírito carrega. Aí quando esse humano ele surge, ele acaba tendo uma aptidão mais diferenciada. Junto ao intelecto, ele pode adquirir ajustes melhores, experiências melhores. Tá bom? Mas, quando a gente fala respectivamente sobre as emoções, nós estamos falando da experiência do corpo. E é a partir disso que a gente fala sobre as emoções. Nós trouxemos o impacto da queda do Criador, o demiurgo, o gnóstico, Javé, Deus do Velho Testamento, Brahma. Essas figuras mitológicas, ou essa figura em si, são a mesma pessoa ou o mesmo ser em nomes diferentes, em culturas diferentes. Qual que é importante você saber? O impacto da queda do Criador, surgindo do demiurgo como arquiteto desse universo, reverberou no íntimo de cada criação das criaturas, pode ser os pleiadianos, acturianos, andromedanos, sirianos, sirianos A, sirianos B, entre outros, até mesmo a raça humana, no íntimo dela, esse impacto dessa queda e essa construção dessa engenharia indevida do demiurgo reverbera-se também no comportamento humano. Então, muitas das emoções que porventura vocês sentem é influenciada sim pelas criaturas que ele criou, que governam esse sistema chamado de arcontes, tá? E isso reverbera. Mas a gente não vai trazer só dessa forma filosófica, a gente vai trazer dentro da neurociência que fica algo mais palpável para vocês, desenvolvendo uma aptidão mais física para vocês entenderem. A gente só está trazendo esse ponto porque é um fato que acontece, mas trazemos dentro da questão física, certo? Bom, o que nós trouxemos? A gente trouxe as perspectivas dos yogas sobre a questão do ego, que para mim é uma perspectiva mais fácil de entender e mais consolidada. Tá? A gente traz muitas questões dos Vedas, dos Vedantas, dos yogas, das práticas hindus. Tá? Por quê? Porque ela se encaixa muito nessa perspectiva e nesse momento que eu estou trazendo essas informações. Tá bom? Todo mundo entendeu até aqui? Tudo que eu falei? Quem entendeu, coloca eu aqui. Eu preciso que vocês interajam comigo para eu saber se vocês estão
entendendo o que eu estou falando. Porque às vezes eu falo de uma forma muito complexa, para mim é simples, mas às vezes para vocês é um pouco complexo. Então preciso que vocês interajam, tá bom? Tá, Janaína, boa noite, seja bem-vinda. Isa, obrigado pelo comentário. Sabedoria Oculta, Lohan. Então é isso, tá? Rafaela, Yoga. Ó, tem até um nome de yoga aqui, que legal. A gente vai falar um pouco sobre isso. Ghost, cheguei, ou Ghost, né? Não sei. Obrigado pela presença, tá? Então vamos lá. O que os Vedas vão trazer nessa perspectiva mais dentro dos Vedas modernos, tá? O que são os Vedas modernos? Ele é uma reinterpretação dos Vedas e os Vedas é uma reinterpretação dos Vedantas. Os Vedantas modernos é uma reinterpretação moderna dos Vedantas e os Vedantas é uma reinterpretação dos Vedas. Os Vedas começam-se nos Upanishads, a criação, fala sobre o cognoscível, o ser que criou o demiurgo e o plano onde ele está. Nos Vedantas traz mais a perspectiva para os humanos, tá? E nos Vedas modernos é uma reintegração mais atualizada desses estudos. Então, dentro dessa perspectiva, o ego Vedanta, ele é muito simples de entender. Deixa eu ver se eu tenho a imagem aqui, porque fica mais fácil. Calma aí. Esse aqui é o campo da mente. Espera aí. Espera aí que tem bastante folha aqui. Caramba, hein? Cadê? Karma, Dharma. Ué. Sumiu essa imagem. Caramba. Ah, não. Viajei na maionese. Tá aqui, ó. Poxa, viajei. Tá dentro da mente bicameral. Aí o que acontece? Vamos lá. Deixa eu dar um zoom aqui. Para ficar bem legal para vocês. Bom, essa aqui é a interpretação mais fácil de vocês entender o ego. E quem for esperto aqui vai conseguir entender muita coisa da sua vida. Como eu exemplifiquei trazendo um resumo das aulas anteriormente, para a gente não ficar muito parado e voltando sempre. O ego é basicamente algo curioso. Então, comece a entender o ego como um processo de curiosidade. Tá? Então, ele é inato do ser humano. Ok? Tudo que você nunca vivenciou, o ego é curioso para vivenciar. Então, o ego ele quer sentir, experienciar, ele quer desfrutar das coisas. Só que como ele nunca desfrutou daquilo, a primeira vez é sempre curiosidade. Então vamos supor que ele está experienciando algo dentro da realidade. Essa experiência dentro dessa realidade vai ser julgada pelo intelecto. Então o intelecto ele vai discernir essa informação e esse discernimento dessa informação, a partir do momento que se torna memória, vai se tornar uma nova motivação para o ego. Enquanto a primeira vez o ego é curioso, ele é ingênuo, na segunda vez não, ele já vai maliciosamente direcionado para um foco. Ok? Ou seja, toda vez que você vivencia uma experiência, o cérebro tenta novamente experienciar daquela mesma forma. Por isso que quando você tem um pai abusivo, você encontra um relacionamento abusivo. Quando você tem uma mãe ausente, você busca uma mulher ausente. E é esse vício que você fica. Esses vícios vão se tornar os loops e isso acaba estragando totalmente a sua possibilidade de aperfeiçoamento nessa existência. E aí, obviamente, o seu espírito vai ter que projetar outra personalidade para tentar ajustar isso. E aí, nesse prazo de 2000 anos, você conseguiu adquirir um pouco de conhecimento. Entende como é complexo? É difícil, dá trabalho, mas dá para entender. Certo? O que eu exemplifiquei aqui que a gente falou na última aula? Gente, curta a live para a gente alcançar mais pessoas. Vamos lá, todo mundo está aqui, colabora para a gente alcançar, porque é uma aula gratuita. Eu não estou falando para vocês dar uma rosinha para deixar uma pergunta. Eu não estou falando para vocês dar um presente, como as lives aqui acontecem. Eu estou trazendo uma informação importante para o seu desenvolvimento intelectual. Eu só peço que vocês curtam, porque a gente está usando uma plataforma que não vai alavancar esse tipo de conteúdo, tá? Então, é uma forma de retribuir, certo? E, obviamente, no final da live eu vou trazer os trabalhos que a gente fornece, caso vocês quiserem fazer com a gente.
tá? Porque conhecimento só por conhecimento sem prática serve para nada, tá? Então aqui o que eu trouxe? Quando você, aquilo, dentro de uma forma filosófica, quando o ego vivencia aquilo, aquilo se torna memória e essa memória se torna o desejo. Só que o que eu exemplifiquei? Todas as vezes que o ego já vivenciou uma coisa, ele vai querer vivenciar novamente, pela segunda vez ele perde a capacidade de ver a totalidade. Enquanto a primeira experiência é o todo, a segunda experiência, para reverberar isso novamente, já é uma unidade. Então, enquanto você vê 100% do todo, na segunda vez você vê 80%. E você vai perdendo capacidade de ver cada vez mais amplamente a sua vida. Até que chega um determinado momento que você perde totalmente a capacidade e fica algo bem pequeno. E a partir disso, popularmente, se torna uma crença. O que é uma crença? Opa! A crença é tudo aquilo que você perdeu a capacidade de enxergar de uma forma mais expansiva. Certo? Por exemplo, eu tenho uma crença sobre dinheiro. O que é a crença do dinheiro? É algo que você enxergou pela primeira vez, aí você enxergou pela segunda, enxergou pela terceira, e todas essas vezes que você foi julgando, cada vez mais você foi diminuindo a capacidade de ver a totalidade. Entende? Porque é basicamente isso. Você não precisa ter dinheiro de ser rico, você não precisa ter medo de não ganhar dinheiro, você não precisa ter medo de perder dinheiro, porque o dinheiro ele não existe. Entende onde eu quero chegar? Ele é um papel que você disponha a verdade sobre aquele papel, mas ele é simplesmente um papel. Igual se você estudar sobre questões bancárias, gestões, finanças, etc, etc, você vai perceber que aquele dinheiro que está lá no seu banco, ele é simplesmente um número digital. Ele não existe, tá? Se você entender o que o banco faz com o dinheiro que você deixa no banco, você vai falar assim, porra, então não tem dinheiro mesmo. E realmente não tem. Certo? Mundo invisível, obrigado pelo comentário. Não, a gente vai voltar nesse ponto. Entende onde eu quero chegar? Então, quando você tem uma crença sobre relacionamento, quando você tem uma crença sobre você, a gente vai, sobre questões de relacionamento, sobre outras questões, a gente já fez aula sobre isso, mas a gente vai especificar dentro do tema emocional. Então, no tema emocional, é tudo aquilo que vincula a você. Então, quando você tem uma crença sobre você, o que é essa crença? É algo que você pensou, você vivenciou na primeira vez, depois você perdeu uma capacidade de ver aquilo, depois foi perdendo até que aquilo se torna muito pequeno. E aquela pequenez daquela percepção vai se tornar uma crença enraizada. Certo? Então, novamente, é como se você vivenciasse pela primeira vez fosse esse quadrado aqui. Na segunda, esse quadrado ele perde. Na terceira, na quarta, na quinta. E quando você vai ver, aquele montante que você enxergou pela primeira vez, você não consegue. É o mesmo princípio do vício. Como que o vício surge no cérebro? O vício ele surge do cérebro através de um eixo de repetição. Então você tem uma repetição, toda repetição se torna um hábito e todo hábito se torna um vício. Esse é o eixo que acontece no cérebro. Se eu visualizo, se eu começo a jogar um joguinho pela primeira vez, eu crio um hábito de jogar aquele jogo, eu me torno viciado naquilo. Se eu utilizar tabaco ou nicotina pela primeira vez, eu tenho o hábito de utilizar aquilo, aquilo se torna um vício. A diferença de um cracudo ou de um viciado em crack, viciado em heroína, que pode porventura estar morando na rua por conta desse vício, para um alto esportista de rendimento alto, não necessariamente o vício, mas sim a aparência que ele demonstra. Porque uma pessoa que tem que ter altas performances no esporte é tão viciada como uma pessoa que usa crack. Entende o que eu quero chegar? Porque realmente a pessoa ela repetiu aquilo e aquilo se tornou um hábito na vida dela. Você pode criar minhas crenças? Sim, todas as suas crenças são criadas. Só que, quando a gente estuda psicanálise, psicologia, a gente entende que algumas crenças elas são meio que padrões. E a partir desses padrões nós temos uma análise clínica quando observamos um paciente.
Sabedoria oculta. Cheguei a fumar de 8 a 10 por dia e depois tive minha filha. É muito difícil largar o vício de cigarro, não por causa da nicotina, mas sim pelo hábito que você constrói. Então o cérebro, ele mapeia isso. Então quando você fuma depois que você toma um café, aí depois você fuma quando você está esperando no banco de ônibus, aí depois você fuma quando você chega no trabalho, aí depois você fuma quando vai comer, e esse hábito que você tem é o que vai impulsionar muitas das vezes você a utilizar o cigarro, tá? Crença é o mesmo que fé? Não. Crer poderia ser parecido com fé, crença não, tá? Então, o sabedoria oculta, você mudou porque você observou necessidade, entende? Então, obviamente, eu acho que foi pelo choque de realidade. E que bom que você teve essa percepção, tá? Que bom, porque se você teve a sua filha com o hábito de utilizar a nicotina, ela está engendrada no corpo dela esse gene. Então, se ela vê você fumando, pode ser um gatilho no ambiente para ativar esse gene. Então, que bom que você parou, né? A Nira, boa noite, seja bem-vinda. Certo? Ok. O que é isso é importante? Agora a gente vai entrar dentro da questão da neurociência. Esse intelecto que julga essas percepções que o ego está tendo, que é esse intelecto, dentro da neurociência, é um processo mais interessante, mais simples. Mari, boa noite, seja bem-vinda, tá? Obrigado pela presença. O que acontece? O cérebro está observando a experiência. Toda a experiência que o cérebro está observando, o cérebro vai filtrar aquilo. E nessa filtragem dessas memórias que são adquiridas dessa experiência aqui, o que vai acontecer? Aquilo se torna uma emoção. Então, todas as memórias que você tem são emoções. Quando você está ouvindo uma música e você está lembrando de algo do seu passado, você está trazendo novamente uma emoção. Quando você está vendo uma série e você tem nostalgia de algum momento que você teve na sua vida, você está trazendo, revivendo emoção. A neurociência não sabe exemplificar aonde fica essa emoção. Ela sabe distinguir para você onde está o tálamo, o hipotálamo, os córtex pré-frontal, o córtex singular direito, esquerdo, lobo occipital, amígdala, né, entre outros, que têm funções específicas, mas especificamente as emoções ele não sabe onde fica, porque é uma coisa muito vasta. A gente sabe que esse conjunto de memórias se torna em gramas, mas não sabe onde essas emoções vão. Quando nós trazemos os conteúdos antigos que vêm dos Vedantas, aí a conhecimento fica um pouco mais interessante. Porque essas emoções, elas estão aonde? Elas estão enraizadas no que a gente chama de corpos sutis. E aí a gente volta para o mapa que eu sempre falo aqui. Deixa eu colocar outra cor aqui. Que é o quê? O quaternário inferior. O que é o quaternário inferior? O quaternário inferior, segundo os Vedas modernos, ele... Por que a câmera está meio torta? Os quaternários inferiores, segundo os Vedas modernos, eles são 4 corpos que fazem parte da sua experiência. Então a gente vai ter o corpo físico, nós teremos dentro do esoterismo ocidental corpo físico, o duplo etérico, o corpo astral e o corpo mental, ou corpo emocional, ou corpo psicossomático, tá bom? O mental inferior. Esses 4 corpos, eles formam a existência dessa experiência. Enquanto o ego, ele está observando a experiência, a realidade, e julgando ela com o intelecto, adquirindo memórias, e essas memórias vão novamente estimular o ego a buscar aquilo, enquanto o seu cérebro está observando essa experiência, filtrando essas memórias através da emoção, essas emoções elas passam para esses corpos sutis e esses corpos sutis armazenam essas emoções. Então, por isso que cada corpo sutil ele é responsável por armazenar
uma parte dessas emoções ou a forma como você está filtrando essas emoções. E é tão interessante que quando a gente pega a medicina tradicional chinesa, ela traz esse conhecimento muito antigo. Por exemplo, se você pegar aqui o fígado, que é madeira, o fígado ele vai trabalhar a raiva e a frustração. Então vamos supor aqui hipoteticamente. Vamos lá. Deixa eu dar um zoom de novo. Vamos pegar aqui o desenho. Vamos supor que você está tendo uma experiência. Lembra? Primeira vez que você está tendo aquela experiência. Aí você está. Vamos supor que você está tendo uma experiência de um relacionamento. Vamos usar um relacionamento que é algo normal. Vamos usar aqui um relacionamento de família. Pai, mãe e filho. Tá? Vamos supor que você está tendo uma treta com o seu pai. Que acontece bastante, tá? A grande parte das pessoas tem treta com a família. O que acontece? Vamos supor hipoteticamente que você está lá tendo uma experiência com seu pai e aí você julgou essa experiência como algo ruim, e aquele julgamento teve aquela memória. Essa memória, ela vai ser filtrada pelo cérebro, como eu falei, como uma emoção. E qual emoção você julgou aquela experiência? Por exemplo, raiva. O que vai acontecer? Além dela ficar enraizada a longo prazo, se você repetir esse padrão no seu fígado, vai fazer com que o fluxo de energia que está no seu fígado seja invertido. A gente chama de constipação de energia ou coagulação. Esse momento onde a energia está coagulada, vai fazer com que o fluxo da energia desse órgão não funcione e você começa a ter complicações a longo prazo no fígado. Tá? Porque você está com raiva em excesso. Mas por que isso acontece? Sendo que a gente não quer ter essa raiva. Porque todas as vezes que essa forma como você julga, ela vai ficar engendrada no corpo físico e ela vai ficar engendrada em um dos corpos, ok? Vamos supor que ela vai ficar engendrada nesse corpo emocional, porque faz parte de uma emoção. Então, qual emoção está engendrada? A raiva. Aí o que acontece? Todas as vezes que você está experienciando novamente, aí você vai buscar novamente experienciar. Aí o que aconteceu? Beleza, tive raiva do meu pai, a gente brigou ali, tá tudo certo. Eu era uma criança, e aí todas as vezes que o meu cérebro identificava algo que envolvia aquela forma como eu julguei, aquilo me dá um gatilho. E aí me dá um gatilho, me dá um gatilho. Quando eu saio da fase infantil, adolescência, para a fase adulta, o meu cérebro ainda está buscando sentir novamente essa emoção, que é essa raiva, dentro dessa circunstância. Então ele vai criar situações, tá? Então vai criar situações e essas situações vão me gerar novas experiências. Só que essas experiências, elas não são experiências livre. Não, você não terá o livre-arbítrio. Elas serão experiências direcionadas, certo? E essas experiências direcionadas, elas vão tirar a sua liberdade de você viver algo novo e o que vai acontecer? Essa experiência direcionada vai fazer você ter novas situações, só que situações direcionadas. E aí, nesse momento que você entra num relacionamento abusivo, você entra numa relação abusiva, pode ser no trabalho, então você vai ter um chefe que te estimula a você ter raiva. Um exemplo muito simples, tá, gente? Muito, muito simples. Você vai ter um relacionamento que a pessoa vai te exercer raiva e assim sucessivamente. Só que além do cérebro ter engendrado essa experiência nas células do teu corpo, e ele vai começar a direcionar você para situações direcionadas para buscar sentir raiva. Quando a gente entra dentro da alquimia do corpo, dentro da neurociência, o teu corpo com vício de raiva significa cortisol. E esse cortisol vai fazer você estar em estado de hipervigilância. E esse estado de hipervigilância é o sistema simpático.
certo? Vamos voltar nesse raciocínio. Então, novamente, deixa eu tirar o zoom aqui. Eu tô lá na minha infância, o ego está vivenciando uma experiência. Vamos supor, eu era uma criança, e aí nesses períodos, como o Freud diz, fase fálica, oral e anal, hipoteticamente eu estava num desses períodos, e aí eu estava no meu período anal. Então eu estava entendendo que o meu corpo, meu sistema digestivo estava secretando algo, eu não sabia o que eram as fezes, e aí eu comecei a pressionar meu ânus para segurar essas fezes. Só que como eu não tinha destreza de conhecer o ânus e entender como o corpo funciona, eu acabei cagando. Ou urinando na cama, ou caguei nas calças. O bebê ele não tem essa percepção, por isso que ele mija e caga. Depois que o adulto adquire essa percepção, esse conhecimento do corpo, a gente não mija mais na cama, a gente também não caga nas calças. Pelo menos depende da circunstância. Só que a criança não tem isso. Ela está se conhecendo. Aí o que, que acontece? A criança vai e mija nas calças. O que, que essa experiência está causando nela? Um aprendizado. Ela está passando por esse ciclo. Então é normal a criança mijar, cagar às vezes, porque ela não tem esse discernimento de entender esses períodos. Só que o pai, que é um adulto, a imagem paterna dela, vai e fica bravo com ela e dá um quê? Uma bronca ou agride ela. A partir do momento que ele agride ela, ele engendra no corpo, na percepção, no julgamento intelectual daquela criança, uma memória onde ela ficou com raiva. Certo? E é muito louco quando você começa a estudar isso, porque realmente é nesses períodos que o desejo sexual da criança é formado. Porque a criança ela acaba sentindo prazer. E aí o que, que acontece? Ela vai assimilar o prazer do que ela está vendo, observando, como prazer mesmo, de orgasmo. E ela vai sentir prazer em uma situação onde ela é atacada verbalmente. É muito louco isso. Essa criança ela vai crescer, ela não vai saber porra nenhuma do que está acontecendo, mas por quê? Porque nesse momento ela está sentindo um certo prazer naquele momento, por causa dali o pai gritou, ela identificou, julgou aquilo se tornou uma memória, se tornou uma emoção, então logo ela sentiu prazer nisso. O que, que vai acontecer? O corpo vai engendrar isso, certo? Nas células, no cérebro, blá, 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 como a gente exemplificou, aquilo se torna uma emoção. Essa emoção é enviada para um dos corpos sutis, do quaternário inferior, que faz parte da experiência daquele indivíduo. O que, que vai acontecer? Quando essa criança se tornar um adolescente, ela... Lembra que eu falei do ego? O ego vai buscar novamente viver aquilo. Tá vendo? Ele vai buscar novamente viver aquilo. E nessa busca novamente de viver aquilo, vai ser uma busca direcionada, específica. Ela vai buscar situações onde ela sente ela sente prazer em ser maltratada verbalmente. Aí o que, que acontece? O corpo está buscando mais isso, porque ele entendeu que isso dá prazer para ela. O que, que vai acontecer? Nesse exato momento, você vai buscar situações dentro dessa experiência, direcionando situações direcionadas para sentir novamente essa raiva. Só que quando você é adulto, você acredita que todos os seus desejos, suas vontades, vêm da sua fase adulta. Mas é uma grande mentira. É uma grande enganação. As suas motivações veio da sua infância, nesses períodos onde você está se identificando com o corpo, porque é muito traumático. Né? A gente teve o relato do simbologia oculta, como é que chama o rapaz? Sabedoria oculta. Quando uma criança nasce, é o primeiro trauma que a criança tem. Então, o nascimento para um bebê é um trauma. Por quê? Porque o bebê está confortável dentro da placenta,
ele é nutrido pelo cordão umbilical, existe uma onda específica, por isso quando a gente coloca para um bebê frequência do ruído do útero da placenta da mãe, que eu acho que é ruído marrom, se eu não me engano, a criança ela começa a ficar um pouco mais calma. Porque o cérebro dela identifica e faz uma sensação dela estar ainda sendo protegida. Entende? Ruído branco? Isso mesmo. Entende? E a criança vai ficar mais calma. Só que tem um porém. Por enquanto que o momento que o pai está falando na barriga da mãe e a criança está ouvindo, ela identifica a voz. Então, às vezes, ela está segurando, o pai está segurando a criança, ela fala com o filho fica mais calmo, porque ele se sente protegido. Então, toda a experiência que a mulher está gestando a criança é todas as informações que estão sendo lá. Quando a criança ela nasce, é um primeiro trauma que ela tem. É muito traumático. Por quê? Porque ela vai ver a luz, ela vai ficar assustada com aquela luz, porque é só escuro, ela vai começar a ouvir outras ondas, frequências sonoras ali, e o cérebro dela vai acionar outro segmento e ela fica muito assustada. Minha mãe não me dava bronca, isso é bom, mas isso. E aí, quando o bebê nasce e o pulmão dele não está funcionando, porque ele não precisa usar o pulmão, o médico tem alguns procedimentos, quando você olha, você fica meio com raiva do médico. Mas é um procedimento, ele vai ficar fazendo isso aqui, ó. No peito do bebê, com uma esponja, para ele começar a chorar e na hora que ele chora, o oxigênio entra, ele e começa a chorar. Fora os outros testes que eles fazem. Né? Esses testes é extremamente traumático. É necessário? É, mas é muito traumático. Então você já vem para o mundo traumatizado. Tá? Então a gente está dando um exemplo aqui que acredito que muitos de vocês vão se identificar. Eu estou falando da questão das fezes, mas pode ser várias coisas. No desenvolvimento motor da criança, às vezes ela pode pegar um copo de vidro e deixar cair no chão. Você xinga ela, ponto. Aquela velha brincadeira, se você não for dormir, o bicho-papão vai te pegar. Porra, aquilo é uma merda que você faz com o seu filho para traumatizar. Você quer que o seu filho seja uma pessoa bem-sucedida ou seja um bosta para ficar pagando imposto doidado e sofrendo financeiramente quando ficar velho? Aí depois tem que fazer uma porrada de tratamento. Entende? Entende onde eu quero chegar? Bendito, tô lendo o seu comentário, tá? Obrigado por comentar. Aí o que vai acontecer? Você vai buscar essas sensações. Ela vai ser envelopada por situações que você acha que foi sujo agora. Você acha que você está num relacionamento abusivo por quê? Você acha que você está se automutilando, você está se autotorturando. Ou vocês acham que essa ideia de você se olhar no espelho e falar assim, porra, eu tô muito feia, eu tô muito gordo, eu sou muito... Nossa, eu sou incompetente, sou imbecil. Ou essa loucura que a humanidade tem de entrar em relacionamentos ruins e ainda fazerem filhos nesses relacionamentos ruins. Ou essa loucura que o ser humano tem de, de normalizar certas situações. Isso não é normal. Não é normal você acordar, ligar a TV para ver noticiário de acidente e morte de outras pessoas. Isso é masoquismo. E você gosta de ver tortura. É louco isso. Por quê? Porque não vai adiantar porra nenhuma na sua vida você ficar vendo acidente que acontece no trânsito. Isso é loucura. Entende? Então, a gente está falando sobre o tema das emoções, mas eu estou trazendo algumas perspectivas para elucidar vocês de uma forma mais simplória, tá bom? Então, aí o que vai acontecer? Essas experiências serão envelopadas e aí o que vai acontecer? Você vai ser uma pessoa viciada em sentir raiva. E o raiva no corpo é cortisol. E cortisol ativa o estado de hipervigilância, que é o sistema simpático. O cortisol vai acabar com a sua saúde. Você vai ter inflamações. O seu corpo não consegue sustentar altas doses de cortisol, você vai ter uma imunidade muito baixa.
O seu corpo vai entrar em colapso e aí você acha que você tendo despertar espiritual você vai conseguir fazer alguma coisa? Não vai. O seu corpo não aguenta. Não aguenta. E aí o que acontece? Você se torna uma pessoa viciada. Viciada em cortisol. Quem? O corpo. Eu não suporto, mas quando chega a secretária do lar, ela fala só um monte de coisas ruins. E aí, obviamente, Isa, isso acaba sendo envelopado por falas normais. Vou dar um exemplo muito humano que todos vocês vão identificar. Sabe quando vocês estão no supermercado? E aí o que acontece? Vocês estão no supermercado, do nada, você pensa assim, caralho, esse café é R$ 38. Tá caro, né? Mas aí você deixa quieto, fala assim, pô, gosto daquele cafezinho, vou comprar. Investimento, negócio de café. E é legal que pessoas que é viciada em cortisol adora café. Porque café ativa a adrenalina, o seu coração bate mais rápido, seu corpo fica no estado de hipervigilância. E aí o que acontece? A pessoa gosta de café. Só que do nada chega uma pessoa e fala assim: "Nossa, as coisas tá tão cara, né? Tá tão difícil as coisas, né? Nossa, a gente não tá conseguindo comprar nada". E aí você para e pensa e fala assim: "Caralho, velho, eu só queria comprar um café e do nada aparece um NPC na simulação e começa a falar que as coisas estão difíceis". Normalmente, a maioria das pessoas vão falar assim: "É mesmo, está muito caro. Nossa, está muito difícil, né?". E aí as pessoas começam a falar de desgraça e acha normal. Eu conheço pessoa na família que vai em site de funerária para ver quem morreu. Você sabe o que é isso? Reclamar do preço não vai adiantar nada. Não, mas no caso você é pai, a gente entende, né? Fralda, né? Várias outras coisas. Mas não vai adiantar porra nenhuma reclamar. Então é um hábito péssimo que você tem. Porque você vai ter que pagar do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Ah, tá, você é mãe. Ah, achei que você era pai. Ah, tá. As emoções têm ligações com o que tem transtorno de ansiedade? Tem sim. Existem as emoções dentro da neurociência simplesmente hormônios, então obviamente tem. Tá? Qualquer hormônio que é secretado ali na sua glândula endócrina vai reverberar em processos químicos. Agora, psíquico-emocional, que é o que a gente está falando aqui, também, né? A ansiedade é aquele momento que você fica ansioso por algo. E por que vem a ansiedade? Porque você fica idealizando algo. Enquanto a depressão ela é outro processo, a ansiedade é antecipação. Nossa, daqui 2 horas eu tenho que chegar no trabalho. Você começa a criar antecipação dos fatos. A antecipação é a hiperatividade. Presta atenção, toda vez que você estiver muito ansiosa, manda-nos estar. Presta atenção no seu batimento cardíaco. Se estiver rápido, é porque você está com adrenalina ou cortisol em excesso no seu corpo. Está hiperestimulado. É um padrão. Não sinto carência afetiva e não cobro a presença dos meus pais. Se você, bendito, teve uma boa construção familiar, isso pode resultar. Eu também não tenho, não. Mas demorou muito tempo, né? Eu sou novo, né? No caso, eu tenho 27 anos, mas eu falo assim, demorou muito tempo para eu chegar a algumas linhas de raciocínio e entender algumas situações. Porque a minha criação foi extremamente caótica. Até porque se minha criação fosse boa, eu não estaria aqui falando sobre isso. Estaria nem fazendo nada espiritual. Eu estaria um pouco se lascando, estaria, sei lá, numa praia, curtindo a vida. Mas o que me fez estar aqui é porque minha vida foi fodida mesmo. E aí eu consigo trazer as informações de uma forma muito assertiva. Né? As pessoas falam assim, caramba, velho, estudo isso, mas o jeito que você fala entra mais fácil. Claro, eu humanizo tudo. É, é doideira, cara. É doideira. E aí o que acontece? Você fica nesse estado. E aí
as suas células do seu corpo, elas estão viciadas. E aí, qual que é o resultado? Você acredita que você é uma pessoa estressada. Você é uma pessoa raivosa. E essa pessoa a gente chama de pessoa reativa. Você não é uma pessoa estressada ou raivosa. Você é uma pessoa reativa. O que é uma pessoa reativa? É quando o sistema simpático dela já está gritando ali. A pessoa já falou uma coisa, ela... Entende? Ela é reativa. Ela sempre está no estado de hipervigilância. O que é reatividade? É quando a pessoa está em estado de perigo. Certo? Gabriel, como que conserta esses padrões? Por regressão, irmão, eu vou ser assim, muito honesto com você e acredito com todos, porque muitas pessoas vê as aulas e elas sempre falam, mas como eu vou fazer isso, como eu vou fazer aquilo, tá? Eu vou trazer um ponto importante que agora a gente vai voltar nas questões espirituais. Todo esse aparato que a gente tem da raiva, da ansiedade, do medo, do julgamento, todos esses princípios a gente volta na hierarquia espiritual. O que é a hierarquia espiritual? Todo esse aparato que acontece, a culpa não é diretamente, mas também é indiretamente, aos criadores do corpo humano. Enquanto as pessoas acreditam que foi Deus que criou o corpo humano, não foi. Foi os Elohims, ou Anunnakis. Os Anunnakis, eles criaram o corpo humano, e o corpo humano, quando eles criaram, era bem interessante, bem estruturado. Só que, por razões que eu não vou mencionar, porque eu não tenho uma certeza, eles começaram a cortar ou retirar. E nessa retirada de algumas coisas, ele começou a danificar o corpo humano. Por quê? Eu quero que vocês entendam que a raça humana ela foi criada para ser escrava. A raça humana ela foi criada para ser mineradores. Então, o sistema do corpo é forjado para você repetir padrões. Porque nas repetições de padrões vocês cumpriam ordens. Então, o corpo ele é desenvolvido para pega uma pedra, quebra a pedra. Vai lá, quebra uma pedra, pega a pedra. E essas repetições desses padrões é a estrutura básica do corpo. Então, é muito fácil do corpo acionar, por exemplo, o cortisol, ele sentir raiva, ele ativar o sistema simpático, estar no estado de hipervigilância, porque esses estados faziam com que a raça humana ela conseguisse exercer o trabalho que ela foi criada para fazer. Só que os filhos da puta, de uma forma bem simples e verdadeira, em vez deles organizar o que eles fizeram, não, eles pioraram ainda mais. E nessa forma de piorar, eles começaram a deixar mutações genéticas que eles mesmos fizeram para construir uma raça, e essas mutações surgem com microcefalia, com autismo, síndrome de Down, pessoas que nascem grudadas entre as outras, pessoas que nascem com deformações no corpo. Todo esse aparato de genes que vem da fita do DNA foi culpa deles. E é muito louco, porque o ser humano ele tem a capacidade de se autorregenerar. Só que uma pessoa que tem autismo grave, ela não vai conseguir fazer isso nesse corpo que tem autismo. Ela precisa fazer um tratamento e ela vai viver a existência dela toda, humana, nesse processo. Uma pessoa que tem esquizofrenia, ela também vai ter a vida toda esquizofrenia. Ela vai ter que ter um acompanhamento clínico, medicável, e dentro desse processo ela tentar recuperar algumas questões e um ajuste nela. Então é um processo muito torturoso e difícil para aquela ser humana. Uma pessoa que tem depressão crônica também, ela vai ter que tomar medicamentos e a vida dela vai ser um pouco difícil. Ou pessoas que têm diabetes. Então, assim,
certas situações dificultam muito. Então, nessas observações, a pessoa precisa nascer novamente, mas ela vai nascer com algumas sequelas daqueles processos. Entende onde eu quero chegar? Sabedoria oculta, sim, sim. Defrotes, né? Ou popularmente conhecido como Sefrotes, elas são da Cabala, né? Ela não tem a ver com o que eu estou falando aqui, não. Eu tô falando de Sefrotes? Não falei não, falei não, falei da Cabala não, falei? Ah, Cabalinho? Agora eu viajei, agora até eu me confundi, será que eu tô falando errado? Agora, peraí. Enfim, o bendito aqui me deu um nó na cabeça, agora eu falei, será que eu tô falando errado aqui? Enfim. E é muito louco isso. Então, não, as Sephiroths não seria necessariamente níveis de consciência, elas seriam a jornada da alma, é outro caminho, né? Outro caminho. Eu acho que seria mais complexo explicar dentro das Sephiroths em alguns aspectos, tá? Então, tá, você tá falando dos Anunnakis da árvore da vida, entendi. Tá, entendi. Mas foca aqui. Aí, o que acontece? O corpo humano foi construído para isso. Então, o que eu tô querendo querer escutar o que você está falando, mas estou travando. Tá travando aqui a live? Depois vocês comentam aqui. Gente, não esquece de curtir, de seguir esse canal, desse perfil. E as aulas ficam gratuitas gravadas no nosso canal do YouTube. No final da live, a gente sempre oferece os tratamentos terapêuticos holísticos para te auxiliar no desenvolvimento espiritual. Tá. Tá trabalhando, né? Kelly, né? Gabriel, são projetados para ferrar o ser humano. Eu acho que o termo mais humano seria isso. Tá? Porque você perguntou assim, então você quer dizer que, assim, simplificando, que esses traços que são atribuídos a gente são meio que naturais, são feitos de propósito. São mutações que os Anunnakis fizeram em determinados momentos para construir o projeto Adamo e eles deixaram de propósito. Eles poderiam ter corrigido isso, mas eles deixaram, tá bom? Gabriel, você tá numa boa linha de raciocínio, parabéns. Não seria tecnicamente nessa perspectiva, mas quando uma pessoa tem um corpo que funciona bem, pode ser que ela não seja muito inteligente, mas ela não tem alguma deficiência física ou crônica, vamos dizer assim, nem a curto nem a longo prazo, essa pessoa ela tem uma capacidade de adquirir informações. E principalmente capacidade de adquirir práticas sobre essas informações. A partir dessas práticas, ao término da existência desse corpo biológico, o espírito que anima cada um de vocês vão absorver esses códigos que vocês adquiriram e aquilo vai ficar armazenado nele. E eu não diria que seria evolução do espírito, mas seria a evolução do intelecto do espírito. Porque o espírito adquirindo um intelecto mais sofisticado, mais robusto, mais aprimorado, ele pode criar uma nova situação em uma nova personalidade de uma forma onde ele possa ter uma flexibilidade maior ou interesse genuíno em estudar uma coisa e aprimorando o conhecimento. Ou seja, ele vai criar uma reencarnação onde aquela personalidade transitória, junto a um aparato, ela vai ter uma flexibilidade, um desejo específico de entender uma coisa. Entende? E aí, nesse aspecto, ele consegue progredir dentro de um assunto específico. Porque todos os espíritos têm um interesse específico. Os que não têm esse interesse específico é os que estão presos, de certo modo, dentro da ignorância em alguns patamares,
porque eles estão forçados a projetar personalidades transitórias, ou reencarnar, popularmente conhecido, em um BO desgramado que é a família. E a família vem do latim de famulus, né? Que significa prisão. Então, ou seja, ele realmente fica prisioneiro a questões das famílias. E aí você vai nascer numa família que o seu pai vai ser ausente, sua mãe vai ser cruel com você vai ficar com trauma cepado, mas você vai ter que ficar uma vida toda tentando reajustar isso. E no final das contas, você não conseguiu pular do próximo degrau. Você não conseguiu sair da escassez financeira para ter uma flexibilidade de ter conhecimentos mais robustos. Ok? E é foda. É foda porque é muito comum isso acontecer e é muito fácil de você observar isso na vida. Muito fácil. O projeto Adamo, ele seria a projeção dessa espécie que nós estamos. Então, existem os hominídeos, os australopithecus, os Homo erectus e o Homo sapiens, da espécie Homo, do gênero Homo, né, que a gente é do gênero Homo, que é o Homo sapiens, é o projeto Adamo. Tá? Luiz, cara, me explica então como as indústrias da farmácia nos aflige independente da existência da mente. Aí a gente entra dentro do estudo chamado farmacologia, os farmacológicos. Basicamente, no ano 2000, a ciência, depois de muito investimento, ela conseguiu entender os padrões genéticos dos seres humanos entre uma sequência de genes, que são 2000 e tantos genes, né? Dentro dessa sequência de genes, eles conseguem criar qualquer coisa. Foi a partir desses momentos que eles começaram a fazer mutação no trigo, foi a partir desse momento que eles começaram a fazer mutação no arroz, tá? Foi a partir desse momento que eles começaram a construir remédios farmacológicos dentro da farmacologia, tá? Onde aquele remédio é absorvido pela gordura e depois pode ser facilmente introduzido na corrente sanguínea. Todo esse aparato que surgiu foi porque ele entendeu como o corpo, os padrões do corpo é construído. Então, se eu sei como os padrões do corpo é construído, eu consigo replicar isso na construção de alimentos e projeções de remédios. Ou seja, alquimia. Então, se eu entendo a tabela periódica, eu incremento esses conjuntos para criar um processo específico, tá bom? Na época que eu frequentava Umbanda, li alguns livros e falavam isso sobre isso que você está falando. Legal. Visão mesmo. Questões... Paulo, boa noite, seja bem-vindo. Obrigado pela presença. Gabriel, tem sim como pular de degraus. Tá? Os tratamentos holísticos, eles auxiliam você sim a ajustar isso, tá bom? EQM, sim. A EQM é uma morte, né? Toda pessoa que passa por uma EQM, a gente tem que fazer um resgate de alma, porque ela morre mesmo. E toda vez que ela morre, ela volta. Não é que ela volta, na verdade, é outra consciência que volta, não é a mesma pessoa. Por isso que ela evolui. Eu não sei muito dessas questões que a galera fala sobre é, sangue, O negativo, essas coisas, eu não sei, eu não estudo, sabe? Gabriel, se você está aqui, eu acredito que você está no caminho. Então, sim, acredito em você. Ah, tá. Você está falando do Edward, do Fullmetal Alchemist. Sim, você pode, mas assim, você tem que ter uma inteligência muito grande. Não é desmerecendo você. Se você tiver, tudo bem. Mas estudar alquimia é muito mais difícil passar numa federal de medicina. Tá? É bem difícil mesmo.
Eu tô lendo os comentários aqui, tá, gente? E os fragmentos da alma, como ocorre isso? Você acredita aqui? Carolina, o fragmento da alma, esse termo, né? Eu não diria esse termo. Seria fractais, fragmentações ou fatiações ou ramificações que a alma sofre. Não é a alma em si, é o estado psíquico da alma, se assim podemos dizer. Enquanto a gente tem a alma, quando a alma cria o espírito, surge o envelopamento, que é o espírito, ela faz uma desassociação, mas é uma ruptura com ligamento, ou seja, uma fatia dela. Eu vou explicar isso dentro da matemática, fica muito mais fácil. Existe um termo dentro da matemática chama fractal. O que é o fractal? Você pega um triângulo, aí você faz outro triângulo, certo? Aí você faz outro triângulo dentro do triângulo e assim por diante. Ou seja, os lados são iguais, a soma é igual dos lados, mas se você fizer outro objeto dentro daquele objeto, continua sendo iguais. Ou seja, se eu pegar e dar um zoom no triângulo, ó, tá vendo? Eu vou ver claramente que é um triângulo. Então, tanto dando zoom como tirando zoom, ainda tem o mesmo diâmetro. Isso é um fractal. Então, a alma ela faz esse processo. Então, o espírito contém a essência da alma, nós contemos a essência da alma, e assim sucessivamente. Só que quando o espírito projeta as múltiplas personalidades, aí é uma doideira. Aí ela se fragmenta muito. Por quê? Porque não existe o tempo nem o espaço. Então, o que é chamado de reencarnações passadas, elas é presente na sua vida. Aquela primeira menininha, o primeiro rapaz que você beijou, para você parece que foi há 30 anos atrás, supostamente. Mas dentro da linha do tempo, foi 1 milésimo de segundo anteriormente. Aquelas 600 reencarnações que você teve anteriormente a essa, vamos pôr assim, para você parece, sei lá, 6.000 anos, vamos pôr assim. Mas na verdade foi 1 milésimo de segundo atrás. Então, dentro da dimensão do tempo e do espaço, não tem. Não tem. Então, na nossa perspectiva humana, sim, existe. Na perspectiva da energia, não. Então, nesse processo, a fragmentação gera rupturas. Então, ela fica perdida mesmo. Entendeu? Cleverton. Cleverton. Não, a gente está ainda falando. Vou falar sobre tratamentos holísticos, tá bom? Mas todo mundo entendeu o que eu quis dizer aqui sobre a questão dos Anunnakis? Só para a gente finalizar. Então, os Anunnakis eles construíram esse corpo justamente para ser escravo. Só que em um determinado momento, Carolina, obrigado. Qualquer coisa, Carolina, você pode estudar os fragmentos dentro da matemática, tá? Você vai entender melhor. Fragmentação, fractais, etc. Veja só que coincidência. Estou em BH fazendo um tratamento psicossomático e fazendo regressão para desconstruir padrões. E é a primeira vez que você está aqui na live, Gabriel? Poxa, mas nosso corpo tem uma engenharia absurda. Criar apenas para escravizar? Ah, que legal. Então é nada por acaso. Doideira, né? Nada por acaso. Então, a sabedoria oculta. É doideira porque o que acontece? A engenharia do ser humano ela é complexa porque houve múltiplas mutações, né? O corpo ele sofre muitas mutações em constante movimento, né? Que é a lei do ritmo. Então o que acontece? Não foi só os Anunnakis em si. Os Anunnakis eles iniciaram o projeto Adão, mas eles pegaram um projeto que já estava em vigor pelos Maldequianos. Então o que acontece? Os Anunnakis não criaram o projeto Adamo, eles só integraram uma parte, que é um genes. Um deles é conhecido como gene FOXP2, que é o que dá a fala. Então nós falamos por causa desses genes que vieram dos Anunnakis, ou os Elohims. Só que o que acontece? Outras raças começaram a fazer isso. Então o ser humano ele é uma aglomeração de múltiplos DNAs de outras raças que eles fizeram uma sopa ali
sabe? Você pega uma sopa e você joga verduras, então imagina que nessa sopa tem cenoura, mandioquinha, abóbora, entre outras ali, batata, e cada uma dessas verduras e legumes fosse um DNA de uma raça. Isso é o ser humano. Então, essas oscilações e múltiplos engendramentos resultou em um negócio muito complexo. É tão interessante que um paralelo a essa brincadeira que eu estou dizendo para vocês, quem que já viu as meninas superpoderosas? Qual que é a abertura? O cientista que criou as meninas superpoderosas, o que eles fizeram? Joguei um pouco disso, joguei um pouco daquilo, joguei um pouco de lá, e aí eu misturei, saiu a lindinha, saiu a fofinha, eu acho que é a lindinha, fofinha, né, e outra lá. É exatamente isso. Eles ficaram misturando e saiu. Só que o que saiu do ser humano foi algo que eles não souberam, ainda não sabem como controlar. Por isso que existe muitas abduções, existe uma caralhada de coisas. E por isso que a raça humana foi extinta várias vezes. Que é o quê? O discernimento, que é esse intelecto que eu estou dizendo para você. O discernimento é o surgimento desse quarto eu. E esse quarto eu, ele é tão foda que ele consegue inibir a voz do espírito, se afastar da alma, ou ele pode alcançar o seu espírito e alcançar a sua alma. Depende muito da instrução que ele tem. Entende onde eu quero chegar? Então, é foda, porque é muito mais complexo do que parece. Todas as raças humanas são criadas pelos Anunnakis, até os povos germânicos. Bom, acho que eu já respondi. Guilda, bom dia, seja bem-vinda. Gabriel, eu vou ser bem sincero para você. Você não deve estudar isso, o seu despertar espiritual. Você deve primeiro entender o seu corpo. Entenda o seu corpo, entenda o seu cérebro, entenda a sua mente. A partir disso, você migra para outras informações. Mas assim, a sua base científica, não, a gente traz dentro das questões científicas quando é utilizável dentro da linha de raciocínio filosófico. Tá? Então, eu vou te dar um exemplo aqui, né? Já que o Gabriel ele mencionou. O como começar a estudar, né, Gabriel? Cada um de nós estamos aqui para um propósito específico. Esse propósito ele pode ser encontrado dentro de algumas terapias holísticas ou conhecimentos muito ancestrais. Um desses conhecimentos é popularmente conhecido como tarô. Tarô é uma ciência muito complexa, mística. E o tarô, ele trata justamente o que está escrito no seu livro da vida ou registro acásico ou akáshico. Bendito, obrigado, seja bem-vindo. Tá? E aí o que acontece? O tarô ele pode auxiliar você a entender a sua jornada. Porque assim, todos nós temos potenciais de nos iluminarmos, sim, mas essa iluminação não vai ser em uma única existência. Existe um circuito que você vai percorrendo junto ao discernimento do seu espírito, criando outras projeções de personalidades que vão ocasionar um resultado bem estruturado. Para chegar ao ponto de eu estar aqui estruturando essa linha de raciocínio, conversando com vocês e, de certo modo, trazendo esse arquétipo do professor, do mestre, do guia, etc, 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 houve situações antecessores a essa para construir esse eu que pode aqui falar com vocês. Então, não pense que vocês têm apenas uma única existência para reestruturar e chegar à iluminação. Não caiam nessa falácia. Por quê? Porque o tempo e espaço não é perspectivo dentro da linha humana. Então, logo, 1 milésimo de segundo pode ser 80 anos para nós, mas é apenas 1 milésimo de segundo. Então, vocês podem observar que vocês podem galgar patamares devagar, sem pressa, fazendo do jeito correto, sem abusar excessivamente, sem se colocar em extrema
urgência, porque isso vai prejudicar a sua experiência. Você vai começar a perder o gosto de viver e o gosto da vida. Então o tarô ele pode te auxiliar nessa jornada. Por quê? Porque ele vai trazer o que está escrito no seu livro da vida. É a conversa que o seu espírito teve para projetar você. Então ele vai falar assim, olha, o seu espírito projetou você para fazer X, Y, Z. E a sua ancestralidade, ela pode estar incluso nesse processo. Então o tarô ele pode auxiliar vocês a encontrar essas respostas. Porque se eu souber qual é a minha ancestralidade, eu não perco tempo gastando tempo com outras coisas. Por exemplo, tem pessoas que são arcturianas que estão aqui. Beleza, descobriu que é arcturiano? Vai estudar sobre os arcturianos. Por quê? Porque você tem que voltar para onde você veio, você vai ser feliz lá. Ah, eu sou um pleiadiano. Vai estudar sobre técnicas de pleiadiano. Pronto. Tem pessoas que não vieram para estar dentro das religiões, mas muitas pessoas vieram para estar dentro de algumas religiões. Não especificamente por causa das religiões, mas porque lá elas se conectam mais fácil com a sua ancestralidade. Entende onde eu quero chegar? Então o tarô ele pode auxiliar vocês nisso. O tarô ele pode auxiliar a descobrir isso. Gabriel, a gente tira, né? A gente tira tarô. Por isso que eu estou falando isso. Eu não estou falando isso dentro de conhecimentos de livro. Eu estou falando isso dentro de práticas terapeutas holísticas. Então, eu estou justamente formulando para vocês esses aglomerados de quase 100 horas de live que estão sendo hospedados gratuitamente no nosso canal do YouTube, justamente porque a gente trabalha com isso. Eu comecei a falar sobre o lado oculto das religiões, a gente fez 7 aulas, mais ou menos quase 9 horas de aula, porque muitas pessoas estavam tendo despertar espiritual, estavam pulando etapas, estavam se enfiando numa asneira louca, fazendo magia, se envolvendo com o pai de santo, e aí a vida da pessoa estava ficando tudo doida da vida. E aí eu comecei a falar sobre esses temas para elucidar as pessoas e trazer um discernimento mais lógico, que teve o despertar espiritual? Começa a buscar umas informações que são úteis. O corpo, o entendimento da mente, vocês podem estudar metacognição, que a gente aborda muito aqui, que ajuda pra caramba de você entender muitas coisas. Então vocês não precisam já comer livros espirituais, mas a partir do momento que vocês entendem um pouco melhor como o cérebro funciona, as etapas do corpo, do organismo, mesmo que seja superficial, isso vai te dar um firmamento maior de quando você estiver lendo uma literatura espiritual, você fala assim, tá, não vou acreditar 100%, mas pode ser um ponto de vista. E é o que eu faço. Eu trago informações metafísicas ou ilustrativas abstratas, que é o mundo espiritual, junto ao mundo astral, e elucido isso com uma comprovação científica, para que não se torne algo só abstrato. Isso é muito cansativo de fazer e gasta muito neurônio para fazer isso. Mas acredito que dá certo e acredito que vocês estão entendendo, né? Então, Gabriel, se você quiser tirar tarô com a gente, tem um tarô de uma pergunta, mas para direcionamento a gente recomenda o tarô de 60 minutos, que é onde você vai ter uma videochamada, a gente vai fazer a tiragem de tarô e você vai ter o conhecimento. Você pode tirar tarô tanto para desejos materiais, relacionamento, escolha, e porque ele vai se tornar um auxiliador nas suas tomadas de decisões, ou para você entender melhor a sua ancestralidade. Também dá muito bom, certo? Então, a gente também tira tarô. Se você quiser, eu vou deixar aqui atualmente, tá? A nossa tiragem de tarô, cadê? Deixa eu pegar aqui. Vou pegar esse papelzinho aqui, que eu já rabisquei. 60 minutos é o valor de R$195, certo? Você vai ficar 60 minutos, você pode fazer quantas perguntas você quiser. A gente trabalha dentro do baralho cigano, tarô de Marcela, entre outros também. Normalmente o baralho cigano ele é o melhor porque ele é mais fofoqueiro, ele abre mesmo, tá bom? Bom, deixa eu passar um recado aqui para vocês. A gente já está mais ou menos 1h e 25 minutos de live, às 3 horas da madrugada. Então, quem quiser tirar tarô comigo, né?
com a gente, no caso, pode clicar aqui, ó, no link aqui, ó. E aqui, ó, vai estar escrito, clica aqui, aí você escreve, quero tirar tarô, quero agendar minha tiragem de tarô, etc. Certo? Aí você pode escrever assim, tarô. Bom, obviamente, você pode tirar com outro profissional? Pode. Mas, além de ser além da gente trazer essas terapias holísticas, eu estou trazendo conhecimento para vocês. Eu acho que é muito difícil você conseguir encontrar essas informações gratuitas sem vocês pagarem nada, entende? É porque eu trago essas informações porque para mim ela é muito simples, né? Mas para vocês pode ser algo muito revelador e transformador no momento que vocês estão agora, correto? Outro recadinho para vocês, tá? Cleverson, boa pergunta, Cleverton. Boa pergunta, irmão. Eu vou ser bem sincero para vocês. Eu sempre indico 3 caminhos para as perguntas do tarô. Então a gente vai 1, 2, 3. O primeiro caminho é você saber a sua ancestralidade. Sabendo a sua ancestralidade, fica muito mais fácil para você saber os seus caminhos. Certo? É muito boa, tá? Muito boa mesmo. Ancestralidade. A segunda pergunta é se existe alguma demanda ou magia no seu campo. Por quê? Porque se tiver alguma demanda ou magia no seu campo, as complicações que você está passando na sua vida pode ser advinda disso. Se caso você tiver o que a gente chama de karma ancestral, também pode ser uma grande possibilidade de você reestruturar esse karma ancestral e finalizar ciclos. Você cortar isso. Então, dentro dessa perspectiva, o conhecimento, se há alguma demanda ou magia no seu campo ou na sua ancestralidade, pode melhorar a sua vida financeira drasticamente. E assim, é real, galera. E muita gente está fugindo financeiramente ou poderia estar ganhando mais dinheiro porque tem esses empecilhos. Isso é muito importante entender, tá bom? Então isso vai auxiliar também nos seus caminhos. E a última, que eu acho também muito importante, o tarô é uma ferramenta para você descobrir, certo? Eu tô trazendo isso não para vender para vocês, e diretamente eu vendo, mas eu tô trazendo como uma pessoa muito honesta e verdadeira com vocês. Eu tô falando isso porque realmente é real. Tá? Muitas pessoas que a gente recomenda aqui nas lives acabam tirando tarô com a gente, realmente acaba acessando a ancestralidade, começa a entender muita coisa da vida. E assim, fica mais fácil. Fácil no sentido de você saber já o que você tem que fazer e como você organizar isso, certo? Então, a ancestralidade vai te auxiliar muito, como eu já mencionei. Demandas ou magias também pode te auxiliar, ok? A minha ancestralidade, ela é muito, muito antiga. Ai, não gosto nem de falar. Ontem eu fiquei só ouvindo e entendi tudo. Gratidão, irmão. Obrigado, tá? Então a gente tem a ancestralidade, a gente tem a demanda e a magia. E a gente tem abertura de caminhos. Eu acho muito importante também perguntar. O que seria as aberturas de caminho? Seria tudo aquilo que envolve se você tem algum mérito, se você tem desmérito, se você não cumpriu algo que você deveria cumprir. Eu quero que vocês entendam, sendo muito honesto com vocês, todos os seres humanos, têm algum karma dentro da perspectiva ocidental de existências passadas. Então, esses karmas que vocês têm das existências passadas podem estar interferindo na sua vida de hoje. Então, quando você entende um pouco sobre essas aberturas de caminho, sobre se você tem algum mérito ou desmérito dentro do karma ou dharma, muitas coisas podem mudar na sua vida. Eu vou dar um exemplo esdrúxulo aqui, mas é real.
Imagina que você é um pai de família, e aí você, naquele momento, o seu dharma, como eu trago aqui para vocês, era ser o melhor pai que vocês poderiam ser. E aí vocês cumpriram a sua função, sendo pai, ou sendo mãe, ou sendo avô, etc. Só que chega um determinado momento que você cumpriu tão bem isso que você deveria cumprir, você foi honesto, você foi verdadeiro, você realmente fez o que você precisava fazer naquele momento, você tem mérito. E esse mérito pode abrir caminhos para você. A espiritualidade pode olhar para você e falar assim: carai, esse cara foi foda. Vamos abrir oportunidades financeiras para esse cara. E aí muitas pessoas começam a ganhar dinheiro sem saber. Começam a surgir oportunidades. Enquanto tem muitas pessoas que ficam correndo atrás do dinheiro, esquece que cada um tem um propósito aqui para cumprir. Existem outras pessoas que cumprem esse propósito e são premiadas por consequência nesse processo. Ah, Ho'oponopono, Cleverton, chama Ho'oponopono. Entende? Ele funciona dentro de outras práticas também. Só ele sozinho não tem muito resultado assim, não. Então vamos recapitular aqui. O tarô, ancestralidade. Então, às vezes, você pode estar dentro de uma ancestralidade que pede, chama você, e aí você sabe qual ela é, você pode aprofundar ou fazer trabalhos especificamente para essa ancestralidade. Então, auxilia sim no seu caminho. Demandas ou magias, isso atrapalha os seus caminhos. Se caso não tiver, ou se caso tiver, eu recomendo que vocês arrumem alguma forma de reestruturar isso. Eu estou falando a partir dos nossos trabalhos, porque realmente isso acontece. Tem muita gente que fala assim, chega para nós e fala assim, pô, eu perdi empresa, eu estou perdendo dinheiro, eu não sei por quê. E aí a gente olha no tarô, mas claro, a pessoa foi casada com um rapaz ou com uma mulher e a sogra foi lá no terreiro e jogou uma macumba na mulher para a mulher se afastar do cara. E fudeu toda a questão financeira dela. Corta essa magia, a vida começa a andar de novo. E a gente faz outro trabalho para os caminhos se abrir novamente e trazer essa oportunidade. Só que tem um porém. Por causa dessa perca financeira, a pessoa às vezes se desestruturou emocionalmente. Então ela vai ter que fazer um acompanhamento holístico, energético para fazer isso, ou dependendo das situações, terão que fazer um acompanhamento clínico. Então a gente sempre recomenda que também tenha um acompanhamento clínico se for da necessidade clínica, porque tem pessoas que acabam realmente entrando em depressão profunda e aí os medicamentos, acompanhamento psiquiátrico são recomendados, não só os tratamentos holísticos, correto? Mas, se não te abalou tanto assim, mas você está se erguendo ali, esses trabalhos podem auxiliar. Você corta, você limpa e você abre os caminhos dessa pessoa. Então, o tarô pode te auxiliar nisso também, tá? E a abertura de caminho, como eu mencionei para vocês, se vocês têm algum mérito ou demérito. Isso aqui é na primeira vez que você vai tirar tarô. Sabendo disso, a partir daquele momento você pode tirar tarô para entender algo mais específico, para relacionamentos, para processos emocionais, para oportunidades financeiras, como um ponto de auxílio para vocês. Então pode te ajudar e auxiliar vocês, sim. Então eu recomendo também, tá? Fábio, então Fábio, eu acho que você chegou justo na hora que eu estava falando disso. É engraçado, as pessoas chegam justo na hora específica, né? Então, se vocês quiserem tirar o tarô com a gente, 60 minutos no valor de 195 atualmente. A gente está falando isso na data 27 de junho, 27/6/2026. Como essas aulas estão sendo gravadas, eu não sei qual momento você está vendo, né? Você está vendo, e eu também não sei se o valor vai estar ainda assim, mas está nesse valor de 195, tá bom? Se você quiser tirar tarô com a gente, é só você mandar mensagem aqui, ó, mandando mensagem assim, quero agendar minha tiragem de tarô. Como é 3 horas da madrugada, você vai agendar com suporte depois e a gente vai encontrar uma data e um horário melhor para vocês. É 60 minutos, através de uma videochamada, a gente mostra as cartas para você e vai ser uma experiência muito boa, tá bom? Certo? Quem tiver interesse,
clica aqui, trazer todas as informações. Se você está vendo essa aula no YouTube, eu vou deixar também algum link aqui embaixo para você entrar em contato caso você quiser também tirar tarô. Porque depois dessa informação aqui, rapaz, você vai dar muitos saltos quânticos, tá? E outra coisa muito importante também, para tratamentos holísticos que a gente fornece, dia 30/6 teremos uma apometria coletiva, certo? O que é uma apometria? A apometria, ela basicamente, ela vai fazer igual um pai ou uma mãe faz com o seu filho. A gente vai limpar a merda do bebê. O que é a merda do bebê? Merda significa todas as formas, pensamentos, miasmas, todas as energias densas que estão prejudicando o seu desenvolvimento mental, emocional, físico e espiritual, tá? Então, quando você tira a fralda do bebê, você vê que tá todo cagado, a bunda dele tá toda cagada. Se você deixar aquela merda lá, o que vai acontecer? Ao longo do tempo, aquilo vai assar o bebê. E se assar o bebê, ele vai começar a chorar. Isso vai prejudicar a experiência do bebê, tá? Certo? Então você tem que limpar. Aí você limpa, joga um talquinho, coloca a fraldinha, e aí você coloca ele no seu peito, cheira o cabelinho dele com aquele cheiro de Johnson, pronto. Ele está limpo e maravilhoso para experienciar novamente. Então, a apometria vai limpar toda essa sujeira que está no seu corpo durante muitos anos. Entende? Então, essa apometria é uma apometria coletiva. Ela vai limpar seus corpos espirituais, que são esses 4 corpos aqui, que a gente mencionou. Vai te auxiliar na limpeza energética de contratos, pactos, miasmas, lavas astrais, ovoides, formas, pensamentos, tá? E isso vai fazer, obviamente, que você tenha resultados físicos, como alívio de dores de cabeça, enxaquecas, mal-estar, enjoos também, que podem vir advindo dessas questões energéticas, certo? Essa apometria coletiva, Fábio, obrigado pelo comentário. Nessa apometria coletiva, ela vai ser dia 30/6, tá? Às 20h30. Ela será via WhatsApp, né? WhatsApp. O que vocês vão fazer? Caso vocês tiverem interesse. Ela apenas no valor de R$53, tá? Ela é uma apometria coletiva. Certo? Essa apometria coletiva, no valor de R$53, vai ser dia 30/6 às 20h30. Você vai entrar dentro do grupo, certo? Extremamente acessível, tá, gente? Porra, tem esses R$53 para fazer uma limpeza dessa. É extremamente excessivo. Você vai entrar no grupo, o suporte vai entrar em contato com você, você vai efetuar o pagamento e a gente vai direcionar para você onde vai ser efetuado a reunião. Meu cérebro já está falhando que ele está cansado. Certo? Então o que vocês vão fazer? Vocês vão clicar aqui, ó. Tá vendo? Clique aqui. E aí, em clicar aqui, vocês vão colocar lá, apometria 30/6. Você entra dentro do grupo e efetua o pagamento, né? A gente vai deixar todas as informações lá, o suporte vai entrar em contato com vocês efetuam o pagamento. Não adianta entrar dentro do grupo achando que vai ser lá, porque tem gente que entra no grupo, o suporte entra em contato, a pessoa não responde, eu não entendo por quê, certo? É uma oportunidade de vocês passarem por uma limpeza. Se vocês não entender que é importante fazer isso depois de toda essa sequência de aulas, então assim, tá muito complicado. A gente também tá com uma única vaga que a gente não preencheu ainda, que eu tô falando, porque realmente não preencheu, de uma promoção de apometria xamânica, tá? Uma sessão de apometria com a gente individual é no valor de R$395. 5 sessões de apometria é no valor de R$1.975, correto? Então a gente fez uma promoção que vai até dia 28/6, que essas 5 sessões de apometria é R$500. E eu não tô fazendo merchan para vender apometria, não. Falando, a apometria ela é cara. Não, ela é realmente R$395. 5 sessões é R$1.975. Não é merchan para vender, até porque a apometria é um tratamento muito bom, muito complexo e gasta muita energia. Então, realmente, a gente está fazendo por esse valor
porque é um pedido da espiritualidade e as pessoas certas vão entrar. E a espiritualidade falou, ó, faça isso que as pessoas certas vão entrar. Então eu estou divulgando, as pessoas já aderiram, então falta uma única vaga para a gente fazer, porque realmente cometer um negócio doideira, tá bom? Então a gente não está enganando vocês, falando assim, pô, tá cobrando R$ 500 falando que é 5 sessão, não, porque passar dia 28, se for fazer a individual, você vai pagar 395. A gente não precisa, eu não preciso esconder nem mentir para vender nada não, tá bom? Então, quem quiser aproveitar, a gente tem mais uma vaga, tá? É porque algumas pessoas acabam se interessando aqui na live e aí não entra em contato, ou entra em contato, mas aí fica enrolando para responder o suporte, certo? Então, se acabar essa vaga, não adianta, a pessoa vai ter que ficar com o valor, porque uma sessão é 395, então a gente está dando 5 sessões por R$ 500, apometria xamânica, tá bom? Ok? Então é uma oportunidade para vocês limparem os seus corpos. Então vão limpar os corpos sutis? Irão limpar os corpos sutis. Vão auxiliar vocês no seu desenvolvimento financeiro, emocional e autoconhecimento? Claro, a apometria ela limpa e tira toda essa bagagem nojenta que está aí. Ok? Vocês entenderam o que eu acabei de falar? Coloca eu, se vocês entenderam. Olha, engraçado, né? 4 horas da manhã eu tenho que acordar cedo amanhã, porque tem que fazer trabalho, a gente tem que ir na feira comprar as coisas para fazer trabalho. Ixi. Cleverton, vocês entenderam? Comenta eu aqui. Nossa, mas é sério mesmo? Vocês não vão interagir? Então, beleza. Então não tá entendendo, né? Então, para acessar nosso canal do YouTube, é só você escrever o nome do próprio perfil, Os de Nanes, né? No YouTube, ou vocês clicam no link da bio. Vou entrar em contato, estou próximo do aniversário. Do seu aniversário, é bom que se dê esse presente, tá bom? Então, novamente, a gente tem a apometria coletiva. É só você clicar no link da bio, também vai aparecer a apometria 30 dos 6, R$ 53 uma apometria coletiva. Para vocês conhecerem, tá tudo certo. Existe o tratamento apométrico completo, individual, que está nessa promoção de R$ 500, apometria xamânica. Depois que passar dia 28, vão pagar o valor normal. Ah, mas tá caro. Tá caro não, tá muito barato. Porque as pessoas têm resultados com apometria. E obviamente, né? Se a gente passa esse nível de conhecimento gratuito, então imagina como é o tratamento que a gente fornece. Cálculo. Às vezes a pessoa fala assim, pô, o cara passa uns conteúdo 10 de graça. Aí tem gente que fica acostumado. Eu falo pra mim, tranquilo. Tranquilo. Isso aqui é básico do básico do básico do básico. Certo? Eu vou deixar aqui novamente a caixinha, ó. E aí vocês clicam aqui, ó. Clique aqui, entra no grupo. Vamos fazer a apometria. A apometria vai auxiliar vocês na limpeza energética. Um valor extremamente acessível por R$ 53. Sério mesmo. Gostaria eu de, no meu início da minha jornada espiritual, aparecesse live como as minhas. Ia me ajudar bastante. Apareceu um monte de gente louca. Porra, só aparece gente louca nesse trem. É foda. Só gente louca. Bom, como ninguém tá interagindo comigo, né? Então aí, não sei se a galera tá entendendo, você não tá, não interage.
Bom, então é isso, tá? A gente passa conhecimento, a galera interage. Aí a gente vende o nosso produto porque é a nossa forma de viver nesse planeta. As pessoas param de responder. É foda. O povo brasileiro é povo foda. Então é isso, tá, gente? Muito obrigado. Beijo no coração de vocês. Fui. Namastê. Tchau, tchau.